O sol das 7 da manhã já queimava o asfalto, quando Marcos ajustou a mochila térmica nas costas pela terceira vez. O tecido desbotado da camiseta grudava no peito suado, e a alça da mochila vermelha, com o logo de um aplicativo de delivery estampado, cortava o ombro esquerdo como uma lembrança constante de quem ele era aos olhos do mundo. Apenas mais um. As ruas de São Paulo despertavam em camadas. Primeiro, os trabalhadores apressados emergiam do metrô como formigas saindo de um formigueiro. Smartphones colados na orelha, falando sobre reuniões e metas. Depois, vinham os comerciantes, abrindo as portas de ferro das lojas com um barulho metálico, ecoando entre os prédios. Por último, a cidade inteira se movia. Carros, ônibus, motos, bicicletas, todos disputando centímetros de espaço numa dança caótica e barulhenta. Marcos conhecia essa sinfonia urbana de cor. Há 2 anos pedalava por essas ruas carregando quentinhas, açaí, pizza, remédio, qualquer coisa que alguém pedisse pelo celular. Suas pernas musculosas já haviam percorrido cada esquina da Zona Oeste, subido cada ladeira, descido cada viaduto. Ele era parte da paisagem, tão invisível quanto os postes de luz ou as placas de trânsito. Quando parava no semáforo, encostava a bicicleta no meio-fio e observava as pessoas dentro dos carros, com ar-condicionado. Executivos de terno falando ao celular, mães levando filhos para a escola particular, jovens universitários com mochilas de marca discutindo provas e trabalhos. Todos tinham um lugar no mundo, um propósito que ia além de entregar comida quente de um ponto A para um ponto B. Pedido novo, vibrou o celular no suporte da bicicleta. Marcos olhou a tela rachada, resultado de uma queda na chuva no mês passado, e viu o endereço. Rua Augusta, próxima à estação do metrô. 15 minutos se pedalasse forte. 10 se arriscasse passar no sinal amarelo. Enquanto seguia pela Rua da Consolação, evitando os buracos que poderiam fazer o almoço de alguém virar uma sopa no fundo da mochila, sua mente voava para longe dali. Era um hábito antigo, quase uma necessidade. Quando o mundo ao redor se tornava pesado demais, o cheiro de escapamento, o calor sufocante, os olhares de desdém, ele se refugiava em números e equações. Uma placa publicitária anunciava promoção. 50% de desconto na segunda compra. Automaticamente Marcos calculou. Se o cliente gasta R$ 30 na primeira compra e 20 na segunda com desconto, quanto economizou em relação ao preço original da segunda compra? R$ 20, óbvio. Mas e se a promoção fosse aplicada sobre o valor total das 2 compras? Aí mudaria tudo. Cuidado, maluco! O motorista buzinou irritado. Marcos havia se distraído com os cálculos e quase cortou a frente de um Civic branco. Acenou pedindo desculpas e continuou pedalando. Era assim desde criança. Os números o acalmavam, organizavam o caos ao redor. Quando sua mãe gritava com o pai porque o dinheiro não dava para pagar as contas, Marcos se trancava no quarto e resolvia problemas de matemática em folhas de caderno usadas, rabiscando as margens onde ainda havia espaço. Quando o pai foi embora de casa deixando apenas uma carta e algumas dívidas, Marcos calculou quantos meses levaria para sua mãe quitar tudo, com o salário de faxineira. Hoje, aos 28 anos, mantinha o hábito. No intervalo entre as entregas, quando parava numa praça para descansar, tirava do bolso um caderno pequeno e surrado. As páginas amareladas estavam repletas de equações, fórmulas, gráficos desenhados à mão. Derivadas, integrais, progressões geométricas, tudo que conseguia aprender sozinho através de vídeos no YouTube e PDFs baixados na Lan House. Chegou na Augusta, informou o GPS do celular com uma voz robótica feminina. Marcos estacionou a bicicleta em frente a um prédio comercial e conferiu o número do apartamento. 1205. 12º andar, sem elevador de serviço. Mais 15 lances de escada com a mochila nas costas. O porteiro, um senhor de uniforme azul marinho,
Nem levantou os olhos do jornal quando Marcos entrou. Estava acostumado com a procissão diária de entregadores subindo e descendo, carregando sacolas, caixas, envelopes. Gente que aparece e desaparece sem deixar rastro, como fantasmas urbanos. No 12º andar, Marcos tocou a campainha do apartamento 1205. Uma mulher de uns 40 anos abriu a porta, pegou a sacola térmica sem fazer contato visual e murmurou um obrigado, quase inaudível, antes de fechar a porta. Nem esperou ele conferir o pedido, nem perguntou se estava tudo certo. Apenas fechou a porta. Descendo as escadas, Marcos pensou em quantas vezes por dia isso acontecia. 50? 60 entregas? Centenas de pessoas que o viam apenas como uma função, trazer comida. Não tinha nome, não tinha história, não tinha sonhos. Era um algoritmo humano programado para otimizar rotas e entregar produtos no menor tempo possível. Ao sair do prédio, o porteiro finalmente levantou os olhos do jornal e fez um comentário para outro funcionário. Esses entregadores são todos iguais, né? Só querem ganhar o dinheiro fácil, não estudam, não se esforçam. Marcos fingiu não ouvir e montou na bicicleta. Dinheiro fácil. Se soubessem que ele acordava às 5 da manhã, pedalava mais de 80 quilômetros por dia, subia dezenas de escadarias, enfrentava chuva, sol e trânsito homicida por menos de R$ 1.000 por mês. Mas não disse nada. Nunca dizia nada. Pessoas como ele não tinham direito à voz nessa cidade. Eram apenas números numa planilha, dados num aplicativo, estatísticas econômicas. Guardou o celular no bolso e seguiu para a próxima entrega, enquanto na mente resolvia outro problema. Se um entregador percorre 80 quilômetros por dia durante 22 dias úteis por mês, e sua bicicleta consome uma câmara de ar a cada 2.000 quilômetros, quantas câmaras precisa comprar por ano? 43,8. 44 câmaras, arredondando para cima. Mais R$ 220 de despesa anual que ninguém calculava quando falava sobre dinheiro fácil. Os números não mentiam, diferente das pessoas. O meio-dia trouxe consigo o pico de calor e pedidos. Marcos havia feito 12 entregas desde as 7 da manhã, e suas pernas começavam a sentir o peso das horas pedalando. Parou numa praça pequena na Vila Madalena para almoçar. Um sanduíche de mortadela comprado numa padaria, uma banana e uma garrafa de água morna que carregava na mochila. Sentado num banco de madeira descascada, observava as pessoas passarem. Estudantes universitários com suas mochilas coloridas discutiam trabalhos acadêmicos, falando sobre coisas que ele só conhecia por livros e vídeos na internet. A derivada dessa função é zero no ponto crítico, disse uma garota de cabelos cacheados para o colega. Marcos quase sorriu. Ela estava errada. A derivada era zero, mas o ponto crítico estava mal calculado. Tirou o caderno do bolso e verificou suas anotações sobre derivadas. Havia passado a madrugada anterior estudando cálculo diferencial, tentando entender as aplicações na física e na economia. Cada página do caderno estava repleta de rabiscos, correções, tentativas de compreender conceitos que nunca teve a chance de aprender numa sala de aula. "Ei, rapaz!" Uma voz áspera o tirou dos pensamentos. Um homem de meia idade, aparentemente dono de uma lanchonete próxima, aproximou-se irritado. "Não pode ficar aí com essa bicicleta e essa mochila, tá espantando meus clientes." Marcos olhou ao redor. A praça estava quase vazia. Apenas ele e algumas pessoas sentadas em outros bancos. "Desculpe, senhor, mas isso aqui é espaço público." "Público coisa nenhuma. Aqui é a área comercial. Vocês entregadores ficam grudados aqui como vagabundos. Pega essa bicicleta e vai embora." As palavras cortaram mais fundo que a alça da mochila no ombro. Vagabundos. Marcos guardou o caderno no bolso, juntou o lixo do lanche e se levantou devagar. Não valia a pena discutir. Nunca valia a pena. Enquanto colocava a garrafa d'água na mochila, o celular vibrou. Novo pedido.
Shopping na Vila Olímpia. 40 minutos de pedalada, mas o valor era bom. Montou na bicicleta e seguiu em direção à Marginal, tentando esquecer as palavras do comerciante. O trânsito estava impossível. Carros parados numa fila interminável, enquanto ele zigue-zagueava entre os veículos, evitando espelhos retrovisores e portas que abriam sem aviso. O calor do asfalto subia em ondas visíveis, misturando-se com a fumaça dos escapamentos numa atmosfera tóxica que ardia nos pulmões. No shopping, a situação se repetiu. O segurança da praça de alimentação fez questão de acompanhá-lo até o restaurante, como se fosse um suspeito em potencial. As pessoas desviavam o olhar quando ele passava, como se a sua presença fosse um lembrete incômodo de uma realidade que preferiam ignorar. Pedido para a mesa 15, disse ao atendente, um jovem de uniforme que mal levantou os olhos da tela do computador. Tá aqui, pode ir. Nenhum obrigado, nenhum tenha um bom dia, apenas a transação fria e impessoal de sempre. Na volta, Marcos decidiu tomar uma rota diferente, passando pela cidade universitária. Não tinha motivo específico. Talvez apenas curiosidade ou o desejo masoquista de ver de perto um mundo que nunca seria seu. O campus da USP se estendia majestoso, com prédios de arquitetura moderna cercados por jardins bem cuidados. Estudantes caminhavam pelas alamedas carregando livros, discutindo teorias, vivendo a vida acadêmica que ele só conhecia por filmes e documentários. Com licença, uma voz áspera o tirou dos pensamentos. Um jovem de uns 20 anos, mochila nas costas, olhar confuso, disse: "Você é entregador, né? Conhece algum lugar aqui perto que faça entrega de lanche? Preciso estudar e não posso sair daqui. Tem uma lanchonete na Rua do Matão, que entrega. Mas se você quer uma dica, o supermercado aqui do lado tem sanduíche pronto, mais barato." O jovem sorriu. "Valeu, cara. Você salva. Tô quebrado até o próximo mês." Fez uma pausa, olhando para o caderno que saía do bolso de Marcos. "Nossa, que letra pequena! O que você anota aí?" "Ah, só algumas contas." "Contas do trabalho?" "Não, só matemática mesmo." O jovem pareceu intrigado. "Matemática? Tipo o quê?" Marcos abriu o caderno numa página aleatória, mostrando algumas derivadas que havia calculado. Cálculo diferencial. Estava tentando entender as aplicações em otimização. Os olhos do estudante se arregalaram. "Cara, isso aí é matéria do 3º semestre. Você faz faculdade onde?" A pergunta atingiu Marcos como um soco no estômago. Não faço faculdade. Estudo sozinho." "Sozinho? Você folheou algumas páginas do caderno, impressionado? Mano, isso aqui tá certinho. Eu tô sofrendo com essa matéria e você resolve como se fosse moleza." "É só prática", murmurou Marcos, fechando o caderno rapidamente. "Pra nada. Você tem talento. Já pensou em prestar vestibular?" A pergunta ecoou na cabeça de Marcos muito depois do jovem ter ido embora. Vestibular. Como se fosse simples assim. Como se ele tivesse tempo para estudar todas as matérias, dinheiro para pagar cursinho, estrutura familiar para se dedicar aos estudos. Como se o mundo funcionasse de forma justa para pessoas como ele. Pedalou de volta para casa enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja entre os prédios. As ruas começavam a esvaziar, encerrando mais um dia na vida invisível de quem entrega sonhos alheios porta a porta. Em casa, um pequeno apartamento de um quarto que dividia com a mãe num conjunto habitacional, Marcos tomou banho e preparou um macarrão simples para o jantar. Dona Conceição chegou cansada do trabalho, limpava escritórios durante a madrugada e mal teve energia para conversar. "Como foi o dia, filho?" "Normal, mãe. E o seu?" "Cansativo." Ela foi direto para o quarto dormir. Levantaria em algumas horas para mais um turno de trabalho, numa rotina que se repetia há anos. Marcos ficou sozinho na cozinha, com o caderno aberto sobre a mesa, resolvendo problemas à luz da lâmpada fluorescente. Do lado de fora, a cidade continuava viva, sirenes, buzinas, vozes. Mas ali dentro,
Cercado por números e equações, ele encontrava a única paz possível. Já pensou em prestar vestibular? A pergunta ainda ecoava. Era uma quinta-feira cinzenta, quando tudo mudou. Marcos havia acordado mais cedo que o habitual, às 4:30 da manhã, porque o sono não vinha. Dona Conceição já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete grudado na geladeira. Tem ovo frito na panela. Não esqueça de comer. Te amo. Preparou um café forte e sentou-se à mesa da cozinha com o caderno. Na noite anterior, havia encontrado um problema complexo num fórum de matemática. Um exercício sobre otimização que envolvia cálculo de várias variáveis. Era o tipo de desafio que fazia seus olhos brilharem. 2 horas depois, tinha a solução completa rabiscada em 3 páginas. Verificou os cálculos 2 vezes, um hábito obsessivo que desenvolvera ao estudar sozinho, e sorriu satisfeito. O problema que estudantes universitários consideravam difícil havia se desfeito em suas mãos como um nó bem desatado. O primeiro pedido do dia chegou às 7. Um açaí na Vila Madalena. Rota conhecida, trânsito previsível. Marcos pedalava no automático, sua mente ainda processando as equações da manhã, quando viu uma aglomeração incomum na Praça Benedito Calixto. Aproximou-se por curiosidade. Um grupo de cerca de 15 pessoas cercava uma jovem professora que explicava conceitos matemáticos usando uma lousa improvisada, uma placa de papelão apoiada numa grade. Era um projeto social, descobriu depois. Aulas gratuitas de reforço escolar para estudantes de baixa renda. Alguém pode me ajudar com este problema? Perguntou a professora, apontando para uma equação na lousa. Precisamos encontrar o valor máximo desta função quadrática. Marcos parou a bicicleta a alguns metros de distância, observando. Os alunos, adolescentes de uns 15, 16 anos, olhavam para a lousa com expressões perdidas. A professora, uma mulher de uns 30 anos com cabelos presos num coque, tentava explicar o conceito de diferentes maneiras, mas era visível que não estava conseguindo se fazer entender. O vértice da parábola, lembram como calculamos? Insistiu ela, mas os olhares vazios persistiam. Um dos garotos levantou a mão tímido. Professora, eu não entendi nada da aula passada. Como vou entender isso? A frustração era palpável. A professora suspirou e começou a explicar desde o básico novamente, mas Marcos percebeu que estava adotando a abordagem errada. Ela focava na fórmula decorada, quando deveria partir da lógica visual. Sem pensar, Marcos se aproximou do grupo. Com licença, disse baixinho, dirigindo-se à professora. Posso fazer uma sugestão? Todos os olhares se voltaram para ele. A professora pareceu surpresa com a interrupção, mas assentiu educadamente. Claro. Marcos apontou para a equação na lousa. Esta função, fx igual a menos 2x2 mais 8x mais 3, é como uma montanha de cabeça para baixo. O ponto mais alto é o que queremos achar. Pegou um pedaço de giz que havia caído no chão e desenhou uma parábola simples ao lado da função. Imaginem que vocês estão subindo essa montanha. O topo é onde vocês param de subir e começam a descer. Os adolescentes começaram a prestar atenção. A analogia visual fazia sentido. Agora, continuou Marcos, matematicamente, isso acontece quando a derivada é zero. É como se fosse a inclinação da montanha. No topo, a inclinação é zero, não sobe nem desce. Calculou a derivada rapidamente. F do x igual a menos 4x mais 8. Igualando a zero, menos 4x mais 8 igual a zero, então x igual a 2. Um dos garotos, que antes parecia desinteressado, levantou a mão. E como acha o valor máximo? Substituindo x igual a 2 na função original, respondeu Marcos escrevendo os cálculos. F2 igual a menos 2 vezes 2 mais 8 vezes 2 mais 3.
que é igual a menos 8 mais 16 mais 3, igual a 11. O valor máximo é 11. Nossa, agora faz sentido! Exclamou uma garota. A professora observava impressionada. Você é professor? Marcos sentiu o rosto esquentar. Não, eu sou entregador. Só gosto de matemática. Um silêncio estranho tomou conta do grupo. A professora olhou para sua mochila térmica, depois para os cálculos na lousa, tentando processar a informação. Você aprendeu isso onde? Perguntou um dos alunos. Sozinho. Internet, livros, vídeos. Marcos começou a se sentir desconfortável com a atenção. Bem, eu preciso ir. Tenho entregas. Espera, disse a professora. Você poderia explicar alguns outros problemas? Os meninos estão entendendo melhor com sua explicação. Marcos olhou para o celular. Tinha 15 minutos para o prazo de entrega do açaí. Só rapidinho. Nos minutos seguintes, resolveu 3 problemas que estavam na sequência do exercício. Cada explicação era clara, didática, partindo sempre de analogias visuais antes de mergulhar nos cálculos. Os alunos faziam perguntas, ele respondia com paciência e, pela primeira vez em muito tempo, Marcos se sentiu útil. Não como um entregador cumprindo uma função, mas como alguém que tinha algo valioso para oferecer. Cara, você explica melhor que meu professor da escola, disse um dos garotos. É verdade, concordou outro. Você faz parecer fácil. A professora se aproximou de Marcos enquanto os alunos copiavam os exercícios resolvidos. Me desculpe a pergunta, mas você tem formação em matemática? Não tenho formação nenhuma, respondeu ele honestamente. Parei de estudar no 2º ano do ensino médio. Precisei trabalhar. Mas você domina cálculo diferencial. Isso é nível universitário. Marcos deu os ombros. Gosto de estudar. Sempre gostei. Nesse momento, uma mulher elegante que passava pela praça parou para observar a cena. Ela havia presenciado toda a explicação de Marcos e parecia intrigada. Aproximou-se da professora e perguntou: Desculpe, sou jornalista do jornal O Estado. O que está acontecendo aqui? A professora explicou sobre o projeto social, mas a jornalista estava mais interessada em Marcos. E você? Pode me contar sua história? Não tenho história para contar, respondeu Marcos visivelmente desconfortável. Só trabalho entregando comida. Mas acabei de vê-lo resolvendo problemas universitários de cabeça. O celular de Marcos vibrou insistentemente. O prazo da entrega havia vencido e o cliente estava ligando. Preciso ir. Desculpem. Montou na bicicleta rapidamente, mas antes de sair, escutou a jornalista perguntar à professora: Qual o nome dele? Como posso encontrá-lo? Pedalou em direção à Vila Madalena com o coração acelerado, não pelo esforço físico, mas pela mistura de emoções que não conseguia nomear. Pela primeira vez, alguém havia reconhecido que ele sabia alguma coisa. Pela primeira vez, sua paixão pelos números havia servido para algo além de preencher o vazio das madrugadas solitárias. Mas também sentia medo. Medo de que aquele momento fosse apenas uma ilusão, de que voltaria a ser invisível assim que entregasse o próximo pedido. A vida, afinal, não mudava da noite para o dia. Ou mudava? Na sexta-feira seguinte, Marcos acordou com uma sensação estranha no peito. Durante toda a semana, não conseguira tirar da cabeça o episódio na praça. Volta e meia se pegava pensando nas perguntas dos alunos, na expressão de surpresa da professora, no interesse genuíno da jornalista. Era como se, por alguns minutos, ele tivesse existido, de verdade. O dia começou como sempre. Café preto, caderno sobre a mesa, problemas matemáticos para aquecer a mente. Mas algo era diferente. Pela primeira vez em anos, Marcos sentia que seus conhecimentos poderiam servir para algo maior que o prazer solitário de resolver equações. O primeiro pedido chegou às 8, lanche na região da Liberdade. Rota tranquila,
que permitiria passar novamente pela Praça Benedito Calixto. Não admitia para si mesmo, mas esperava encontrar a professora e os alunos lá novamente. Quando chegou à praça, o local estava movimentado de forma incomum. Havia mais gente que o normal, e ele logo percebeu o motivo. Uma equipe de TV estava montando equipamentos próximo ao local onde havia acontecido a aula na semana anterior. Não pode ser, murmurou para si mesmo. Estacionou a bicicleta a uma distância segura e observou. A jornalista, que havia presenciado sua explicação sobre funções quadráticas, estava lá, conversando com um cinegrafista. A professora Ana também estava presente, aparentemente sendo entrevistada. Marcos! Uma voz o chamou. Era um dos garotos que havia assistido à sua explicação sobre funções quadráticas. Você veio! A professora Ana estava procurando você! Antes que pudesse reagir, o adolescente já havia gritado para o grupo. Galera, ele está aqui! O cara da matemática! Todos os olhares se voltaram para Marcos. A professora Ana sorriu e acenou. A jornalista o observou com interesse renovado. E o cinegrafista, instintivamente, apontou a câmera em sua direção. Por favor, não, disse Marcos, fazendo sinal para baixar a câmera. Eu só vim passar. A jornalista, uma mulher de uns 40 anos com cabelos loiros e um blazer azul, aproximou-se com um microfone na mão. Você é o entregador que ensina matemática? Eu não ensino nada, só ajudei com os exercícios. Mas os alunos disseram que você explicou em minutos o que eles não conseguiam entender há semanas. Marcos olhou ao redor, sentindo-se cercado. Os alunos o observavam com expectativa. A professora Ana sorria encorajadoramente. Curiosos começavam a se juntar, formando uma pequena multidão. Poderia resolver um problema para a gente? Ao vivo? Eu preciso trabalhar, começou Marcos, mas a professora Ana se aproximou. Por favor, disse ela baixinho. Estes meninos precisam de inspiração. Eles viram que é possível aprender, que conhecimento não tem classe social. A frase atingiu Marcos em cheio. Conhecimento não tem classe social. Era exatamente o que ele sempre quis acreditar, mas que a vida insistia em contradizer todos os dias. Olhou para os rostos dos adolescentes, viu neles o mesmo desejo que sentia quando criança, a vontade de entender, de aprender, de descobrir os mistérios escondidos nos números. Viu também a mesma frustração que conhecia bem, a sensação de que o conhecimento era um privilégio reservado para outros. Só um problema, cedeu finalmente. A professora Ana havia preparado uma questão desafiadora sobre taxa de variação, um conceito que costumava confundir os estudantes. Escreveu na lousa improvisada: um tanque de água tem formato cônico invertido. A água está sendo bombeada a taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quando a profundidade da água é de 2 metros, qual a taxa de variação do nível da água? Marcos olhou para o problema e sentiu algo familiar. Aquela sensação boa de um desafio intelectual. Esqueceu das câmeras, da multidão, do nervosismo. Havia apenas ele e a matemática. Tudo bem, disse, pegando o giz. Vamos começar pensando na geometria do problema. Um cone invertido significa que, conforme o nível da água sobe, a área da superfície aumenta, certo? Desenhou um cone invertido, marcando as variáveis. A multidão crescia ao redor, mas ele não notava mais. Estava em seu elemento. Precisamos relacionar o volume com a altura. Se o cone tem proporções fixas, fez os cálculos de proporção, explicando cada passo. O volume em função da altura fica V igual a πr ao quadrado h sobre 3, mas r depende de h. Desenvolveu as equações derivadas, explicou o conceito de taxa relacionada. Chegou à resposta final. A taxa de variação do nível da água é 3 sobre 4π metros por minuto quando h é igual a 2 metros. Quando terminou, percebeu que estava cercado por pelo menos 50 pessoas.
Alguns gravavam com o celular, outros aplaudiam. Os alunos do projeto social estavam radiantes. Incrível, disse a jornalista. E você aprendeu tudo isso sozinho? Marcos assentiu, ainda meio tonto pela situação. Qual sua formação acadêmica? Ensino médio incompleto. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. E trabalha como entregador há quanto tempo? 2 anos. Sempre gostou de matemática? Pela primeira vez, Marcos sorriu genuinamente diante das câmeras. Desde pequeno, era a única matéria que fazia sentido para mim. Os números não mentem, não mudam de opinião, não te julgam por onde você mora ou que roupa usa. A frase saiu espontânea, mas carregada de uma verdade que ele nunca havia verbalizado. Você tem planos de voltar a estudar formalmente? A pergunta o pegou desprevenido. Eu não sei. Nunca pensei que fosse possível. Nesse momento, uma voz familiar soou atrás da multidão. Com licença, posso falar com ele? As pessoas se afastaram, abrindo caminho para um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de aros finos e um paletó marrom que denunciava o professor universitário. Professor Henrique Santana, apresentou-se, estendendo a mão. Departamento de Matemática da USP. Estava passando quando vi a movimentação. Marcos apertou a mão, intimidado. Presenciei sua explicação sobre taxas relacionadas, muito didática, muito clara. O fim de semana passou numa mistura de ansiedade e expectativa que Marcos nunca havia experimentado. A reportagem sobre o entregador que ensina matemática foi ao ar no sábado à noite e viralizou nas redes sociais. Seu telefone não parava de tocar com ligações de números desconhecidos. Jornalistas, produtores de TV, curiosos. Dona Conceição assistiu à reportagem 3 vezes seguidas, chorando a cada exibição. Meu filho na televisão, repetia, com orgulho e incredulidade. Sempre soube que você era especial, Marcos. Sempre soube. Mas junto com o orgulho vinha o medo. Marcos passou o domingo inteiro andando pela casa, olhando o relógio, calculando mentalmente. Segunda-feira, 14h. Instituto de Matemática e Estatística. Em menos de 24 horas, teria que decidir se cruzaria a linha que separava sua vida da vida que sempre sonhara ter. Vai, filho, disse Dona Conceição na manhã de segunda, preparando o café. Vai ver como é, não custa nada. Custa sim, mãe. E se eu gostar? E se eu quiser ficar? Como vou pagar as contas, ajudar em casa, cuidar da senhora? Marcos, ela segurou o rosto do filho entre as mãos, calejadas. Eu limpei escritório a vida inteira para você ter chances que eu nunca tive. Se agora você tem essa chance e não aproveitou por minha causa, eu nunca vou me perdoar. Às 14h, Marcos estava parado em frente ao portão do Instituto de Matemática e Estatística. Havia trocado a camiseta do aplicativo de delivery por uma camisa social simples que comprara numa promoção anos atrás. As calças jeans estavam limpas, mas visivelmente desgastadas. Os tênis, embora bem cuidados, mostravam os sinais de quilômetros pedalados pelas ruas de São Paulo. Marcos Silva? Perguntou o porteiro, conferindo uma lista. Sim, senhor. O professor Henrique deixou autorização. Prédio 2, sala 215. O campus era ainda mais impressionante visto de dentro. Alunos circulavam carregando livros grossos, discutindo teoremas, vivendo naturalmente aquilo que para Marcos parecia um sonho impossível. Alguns o reconheceram da reportagem e cochicharam entre si, mas sem malícia, apenas curiosidade genuína. A sala 215 era maior do que imaginava. Cerca de 40 alunos ocupavam as cadeiras, laptops abertos, blocos de anotações à mão. O professor Henrique escrevia no quadro uma demonstração sobre espaços vetoriais. Ah, chegou o nosso convidado, disse o professor ao ver Marcos na porta. Pessoal, este é o Marcos, que alguns de vocês podem ter visto na TV.
vai assistir nossa aula como ouvinte. Marcos sentou-se numa cadeira no fundo da sala, tentando se fazer invisível. Mas conforme a aula prosseguia, foi se esquecendo da própria presença e mergulhando no conteúdo. Espaços vetoriais, bases, dimensões, conceitos que havia estudado sozinho, mas que agora ganhavam nova profundidade na explicação estruturada do professor. Alguém pode me dar um exemplo de um espaço vetorial de dimensão infinita? Perguntou o professor. Várias mãos se levantaram, mas Marcos, sem pensar, murmurou: o espaço das funções contínuas em um intervalo fechado. O professor parou e olhou para ele. Exato. Pode desenvolver? Marcos percebeu que havia falado alto demais. Todos os olhares estavam sobre ele. Desculpe, não queria interromper. Pelo contrário, sua observação é pertinente. Continue. Com a voz trêmula, Marcos explicou. Se considerarmos C de AB como o conjunto de todas as funções contínuas definidas no intervalo AB, com as operações usuais de soma de funções e multiplicação por escalar, temos um espaço vetorial. E como podemos encontrar infinitas funções linearmente independentes nesse espaço, como 1, x, x ao quadrado, x ao cubo, a dimensão é infinita. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Depois, um dos alunos começou a bater palmas, seguido por outros. Perfeito! Disse o professor Henrique sorrindo. Alguém tem dúvidas sobre a explicação do Marcos? A aula continuou por mais uma hora, com Marcos participando naturalmente das discussões. Sua perspectiva única, fruto do aprendizado autodidata, trouxe insights interessantes que enriqueceram os debates. Quando acabou, vários alunos se aproximaram dele. Cara, você realmente aprendeu tudo isso sozinho? Perguntou uma garota de cabelos cacheados. É incrível, disse outro. Você explica de um jeito diferente, mas intuitivo. Já pensou em fazer iniciação científica? Conheço professores que adorariam orientar alguém com o seu perfil. As conversas se estenderam pelo corredor, depois pelo pátio. Marcos descobriu que os alunos eram pessoas normais, com dúvidas, inseguranças e sonhos como qualquer um. Não eram seres superiores vivendo numa torre de marfim como havia imaginado. Eram jovens apaixonados por conhecimento, assim como ele. Então, o que achou? Perguntou o professor Henrique quando ficaram sozinhos. Foi incrível, admitiu Marcos. Nunca pensei que pudesse participar de uma discussão dessas de igual para igual. Porque você pode. Tem conhecimento, tem intuição, tem paixão pela matemática. Falta apenas uma coisa. O quê? Coragem para acreditar em si mesmo. O professor acompanhou Marcos até o portão. Vou ser direto com você. Tenho 40 anos de carreira. Orientei centenas de alunos. Conheci mentes brilhantes. Mas raramente vi alguém com a combinação de talento natural e determinação autodidata. Professor, não me responda agora. Vá para casa, pense, converse com sua família. Mas saiba que, se decidir tentar, terá todo o meu apoio. Posso ajudá-lo a terminar o ensino médio, orientar nos estudos para o vestibular, conseguir uma bolsa. E se eu não conseguir passar? E se conseguir? A pergunta ecoou na mente de Marcos durante todo o caminho de volta. E se conseguir? Pela primeira vez na vida, permitiu-se imaginar não apenas o fracasso, mas também o sucesso. Viu-se entrando na universidade como aluno regular, tendo colegas, professores, participando daquela comunidade de aprendizado. Viu-se, finalmente, pertencendo a algum lugar. Em casa, Dona Conceição estava esperando com um jantar especial, frango assado, que só fazia em ocasiões importantes. E então, filho, como foi? Marcos contou tudo. A aula, as discussões, o convite do professor, as possibilidades que se abriam. Dona Conceição o escutou em silêncio, mas seus olhos brilhavam. Mãe, disse ele por fim, se eu tentar isso, vai significar menos dinheiro entrando em casa. Vou ter que reduzir as horas como entregador para estudar.
Marcos, ela segurou as mãos do filho. O que você acha que eu sempre quis para você? Que fosse entregador a vida inteira? Ou que usasse essa cabeça privilegiada que Deus te deu? Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Ficou na cozinha até de madrugada, folheando o caderno surrado, revendo todas as milhares de horas que havia dedicado ao estudo solitário. Cada página representava uma noite de trabalho, um problema resolvido, um conceito dominado. Tudo aquilo havia sido preparação para este momento. Às 6 da manhã, pegou o celular e digitou uma mensagem para o professor Henrique. Professor, aceito sua orientação. Quero tentar. A resposta chegou em poucos minutos. Que bom! Vamos começar hoje mesmo. Nos vemos às 2. Marcos sorriu pela primeira vez. Estarei lá. Olhou pela janela da cozinha. São Paulo despertava mais uma vez. A cidade infinita que o havia ignorado por tantos anos. Mas agora, talvez ele pudesse olhar para ela de igual para igual. Tinha uma universidade para conquistar.